Olá, boa tarde, a todos muito bem-vindos que estão acompanhando aqui a programação da TV Câmara. Vamos começar mais um Saúde é Vida, hoje aqui ao vivo, direto dos nossos estúdios. E hoje, no dia 27 de julho, é o Dia da Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, o mês do Julho Verde, que é voltado para a conscientização desse problema, desse tipo de câncer. E essa campanha existe há mais ou menos 8 anos e foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Quem vai conversar conosco hoje sobre esse assunto, falar sobre o tratamento, sobre como identificar todos esses detalhes aí, é o Dr. Igor Mantovani, oncologista do Grupo Sonhe. Igor, muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui dividir seu conhecimento conosco. Temos uma pequena travada aqui, doutor Igor, tipo de coisa que acontece no ao vivo, gente, mas o nosso programa vai seguir. Se você tá ligado aí na TV e quer recomendar para outra pessoa, coloca no 11.3 que você vai conseguir sintonizar na TV Câmara Campinas. Mas vocês também podem acompanhar pelo YouTube, é só procurar lá TV Câmara Campinas que você consegue assistir a transmissão de tudo que passa ao vivo aqui dos nossos estúdios. Doutor Igor, você me ouve agora? Sim, Dalila, escuto sim. Desculpa, acho que tive algum problema técnico aqui. Não tem problema, acontece. Essas coisas do ao vivo acontecem, a gente tem que dar um jeitinho aqui. Mas, doutor Igor, obrigada pelo seu tempo de conversar com a gente, viu? Prazer é sempre meu estar aqui com vocês da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei no começo, a gente está aqui no Julho Verde, mais uma cor aí para a gente se conscientizar sobre alguma questão. E o Julho Verde é voltado aí especificamente para o câncer de cabeça e pescoço. O que a gente pode falar sobre esse mês, sobre as atividades, sobre o que é realizado nesse momento para conscientizar sobre essa questão? O mês de julho, né, é o mês escolhido para a gente falar um pouco sobre os tumores de cabeça e pescoço, como você bem disse. O primeiro passo é a gente passar para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes, que o câncer de cabeça e pescoço ele é um câncer relativamente frequente na população, especificamente na população masculina, Dalila. Nós temos alguns fatores de risco que são importantes, que a gente vai comentar aqui. São tumores que podem aparecer em toda a região da boca, da garganta, do pescoço, em algumas glândulas que nós temos na região dessa topografia que nós falamos, né? Então, não é infrequente os pacientes descobrirem esse tipo de doença através de consultas, por exemplo, com um dentista, né, por questões de feridas, de aftas na boca que estão ali se tornando mais persistentes e crônicas. Então, esse é um mês que a gente precisa falar dessas informações. Às vezes, parece algo muito simples, né? Uma ferida, uma coisa que incomoda. E quando a gente vai ver, são pacientes que estão vivendo com isso há meses, eventualmente há anos, e que nunca foram atrás para uma investigação mais detalhada. E que podem estar aí flertando com uma doença que pode ser perigosa. A gente escolhe exatamente o mês de julho, hoje, 27 de julho, o dia de conscientização dos tumores de cabeça e pescoço. Te falei um pouco sobre os fatores de risco, e não só falar sobre diagnóstico é importante, mas falar como a gente pode evitar ou quais são fatores que podem causar esse tipo de câncer, Dalila. E daí aqui eu tenho que elencar 2 principais fatores para o nosso telespectador ficar atento. O primeiro e mais importante, o cigarro. Então, o hábito de tabagismo é extremamente relacionado ao câncer de cabeça e pescoço. E o segundo, que se correlaciona também muitas vezes com o hábito do tabaco, que é o uso abusivo de bebidas alcoólicas. A combinação desses 2 fatores pode aumentar o risco de câncer de cabeça e pescoço em até 20 vezes. Então, meses como esse de julho, o Julho Verde, aqui a gente vem justamente chamar atenção para a doença em si, para a conscientização sobre sintomas, mas principalmente
numa campanha para que a gente diminua o hábito do tabagismo, que, se possível, interrompa esse hábito e para que a gente tenha cada vez mais consciência no hábito de consumo de bebidas alcoólicas. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar muito sobre a questão do câncer de cabeça, então talvez quem está do outro lado também não tenha tanto essa informação, e quando a gente pensa em cabeça a gente vai pensar diretamente no cérebro. É aí que se instala esse câncer ou em outras partes do nosso membro aqui superior? Perfeito o seu questionamento, e é uma dúvida que realmente até profissionais da área de saúde podem eventualmente não estar familiarizados. Na verdade, a região cerebral não é geralmente um sítio comum de surgimento de cânceres. A gente tem cânceres que nascem no cérebro, que são mais raros, tem cânceres que podem ir ao cérebro em contexto do que nós chamamos de metástase, né? Mas especificamente o câncer de cabeça e pescoço, eu acho que a gente chama atenção para os tumores que nascem na garganta, na mucosa da boca, na mucosa interna do nariz, na região de bochecha, de lábio, eventualmente de gânglios e ínguas aqui do pescoço. Então é nessa topografia aproximadamente, pescoço, cabeça, que a gente está falando. Quando a gente fala de tumores do cérebro, né, pensando especificamente do sistema cerebral, aí a gente está falando de uma doença já muito mais rara. Importante, mas com comportamento totalmente diferente. Acho que o mais frequente de todos, Dalila, é o câncer da região de mucosa bucal, língua, garganta, região o câncer, por exemplo, da laringe, que é muito comum em pacientes fumantes e que muitas vezes se apresentam com alteração da voz. Então, sintomas que apareçam nessa topografia de boca, lábio, garganta, língua, sintomas relacionados à deglutição, merecem uma atenção quanto aos tumores de cabeça e pescoço. Você falou que os homens costumam ter mais esse tipo de câncer. Isso está relacionado ao gênero ou aos hábitos de vida que geralmente os homens, uma parcela maior, costuma ter? Mais comumente com a questão de hábitos e vícios, né? Então, a gente sabe que a população masculina, ela tende a ter um maior consumo de bebida, um maior consumo do cigarro, né? É a grande representante desses hábitos que são preocupantes, que são fatores de risco para o desenvolvimento de tumores de cabeça e pescoço. Então, não é especificamente por uma questão do gênero. Nós vamos ter mulheres grandes fumantes ou com uma ampla exposição ao álcool ou a combinação desses dois fatores que também podem desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. Existe uma questão importante para a gente passar para o nosso telespectador, que não somente se correlaciona com cigarro e álcool. Então, existe hoje em dia alguns tumores que são nascidos aqui na região da cabeça e pescoço, na garganta, por exemplo, que podem se correlacionar com infecções por vírus. E o mais comum, na verdade, o principal a ser chamado a atenção é o vírus do HPV. A gente fala muito do vírus HPV, né, Dalila, na época de campanha de câncer do colo de útero, por ser um vírus sexualmente transmissível. E não só do colo uterino, mas outros tumores do sistema genital, como pênis, ânus, vagina, vulva, enfim. Então, pensando num contexto de uma doença, de um vírus sexualmente transmissível, ele também tem interferência nos tumores de cabeça e pescoço. Por isso, alguns dos nossos telespectadores podem estar se questionando: poxa, eu conheço uma pessoa jovem que não fuma e que não bebe e que teve um tumor da boca, teve um tumor da língua. Muito possivelmente esse tumor se correlaciona com o HPV. E daí é importante, quando a gente fala de HPV, muitas vezes vem aí a questão, alguns tabus relacionados, né? Mas é muito provável que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje, acima dos seus 20, 30, 40 anos, que muitos de nós já tenhamos tido contato com o HPV, porque nós não fomos vacinados, né? E daí hoje a gente certamente pode falar aqui sobre a questão da vacinação das crianças,
né, para que a gente consiga eliminar o HPV como fator de risco para esse câncer de cabeça e pescoço e outros, como por exemplo o câncer do colo uterino. Nesse momento, a vacina seria uma aliada, como um dos fatores pode ser o vírus do HPV, então ela seria aliada nesse momento, já que questão de fumo, de bebidas alcoólicas é outra questão. Exatamente, é como se fossem são doenças que nascem no mesmo local, mas de formação, de fisiopatologia, que nós chamamos, né, de surgimentos totalmente diferentes. Até a questão da evolução do tipo de câncer relacionado ao HPV tem alguma diferença quando aquele relacionado ao cigarro e álcool. A gente tem, né, hoje em dia, uma forte campanha anti-tabagismo, né, que já vem aí desde os anos 90, 2000, de diminuição do tabaco. Apesar disso, ainda existem pessoas que são adeptas a esse hábito. O consumo de álcool, ele faz parte de muitos dos nossos telespectadores, da gente mesmo, de maneira social, eventualmente. Então, o que a gente precisa é se conscientizar, principalmente com a questão do tabaco, o consumo com parcimônia, com segurança do álcool, né? Com todos os aspectos que podem estar envolvidos a isso. Então, reservar isso por uma questão extremamente de sociabilização. E a questão da vacinação, como você bem disse, vem como um aliado, vem como uma prevenção que nós chamamos primária, né, de desenvolvimento de tumores relacionados ao HPV. Engano, a vacina do HPV ela é relativamente recente, né? Acho que foi nos últimos 35 anos, que eu acho que na minha adolescência eu cheguei a tomar essa vacina. Então, quem já tem uns 40 a mais, talvez não tenha essa proteção, né? Agora que a gente vê uma ampla divulgação, né, e um entendimento da importância dessa vacina na prevenção de cânceres relacionados ao HPV. Então, a gente já tem essas vacinas disponíveis para a idade infanto-juvenil, idealmente antes do início de vida sexual, né? Então, isso não é um passaporte livre para que as pessoas comecem a ter vida sexual, isso é outra discussão, né? Então, nós não estamos aqui dando um passaporte para crianças terem o início de vida sexual, isso é totalmente uma discussão de outro escopo, mas nós estamos aqui falando em prevenção de uma doença sexualmente transmissível que pode e muitas vezes se responde pela maioria dos cânceres de colo uterino, de vagina, de pênis e também por uma parcela não desprezível de tumores de cabeça e pescoço, né? E se a gente pensar numa vacina como algo totalmente preventivo, né, é bem provável que essa parcela de tumores em algum tempo seja extinta, né? Então, se a gente pensar no tumor de colo uterino, por exemplo, provavelmente ele vai ser extinto da nossa rotina médica, não é verdade? Eu tenho aqui sobre os sintomas do câncer de cabeça e pescoço, que fala sobre rouquidão, alteração na voz, dificuldade para engolir, dor de ouvido, tosse persistente. São sintomas bem variados, o que pode às vezes dificultar esse diagnóstico, porque uma tosse pode ser inúmeras coisas, uma dor de cabeça também. A pessoa pode acabar levando essa doença para frente, achando que é outra coisa e dificultando a hora de descobrir realmente o que está por trás desses sintomas. Sim, são sintomas muitas vezes inespecíficos, né, Dalila? Então a gente chama atenção principalmente para alteração de voz, né? Uma alteração de voz que não seja porque foi lá e falou muito alto, gritou, enfim, uma alteração de voz que seja muitas vezes persistente, né? Então, poxa, eu estou rouco há 15, 20, 30 dias. Eu percebi junto a isso uma dor para engolir, eu percebi uma dificuldade para engolir, né? Eu palpo aqui o meu pescoço e eu vejo que eu tenho caroços que estão crescendo, que estão abaulando o meu pescoço, né?
E no caso de tumores da cavidade oral, a presença de feridas, de sangramentos, né? Quando, poxa, toda vez que eu passo aqui eu tenho uma verruguinha, que a hora que eu passo a língua ou o dente, a dentição, a gente acaba por ter sangramento, dor. Então isso tudo tem que chamar a atenção do nosso ouvinte. Sim, são tumores que podem se manifestar com sintomas pouco específicos, mas o objetivo é conscientizar que, em se tratando de câncer, esses sintomas vão ser persistentes e evolutivos. Então, eles não vão melhorar com medidas simples, eles não vão se resolver espontaneamente. Então, talvez muitos de nós aqui nessa época de inverno vai ficar rouco num período, vai ter um pouco de tosse, vai ficar com uma dor de garganta. Isso vai se resolver em 5, 7, eventualmente 10 dias, né? Ou com um tratamento específico para uma bactéria, para um vírus. Mas falando de câncer, a gente está falando muitas vezes, Dalila, de sintomas recorrentes. E daí naqueles pacientes que muitas vezes não vão ao médico, né? Então a gente falou dos homens que muitas vezes não têm uma rotina de saúde regular, que flertam aí com esses hábitos que a gente comentou, excesso de cigarro, excesso de álcool. Então, essa soma de sintomas crônicos não investigados adequadamente, numa população de interesse que são homens, fumantes e com exposição ao álcool, sem sombra de dúvidas, a gente tem que pensar nos cânceres da cabeça e pescoço. Por surgir alguns sintomas aqui na boca, na língua, o dentista pode ser o primeiro profissional que vai acabar vendo que tem algo errado aí e encaminhar para outro profissional? Sim, isso é muito frequente, né? Então, mais uma vez, dentro da oncologia, o médico oncologista acaba sendo um ponto na linha de história desse paciente, né? Esse paciente, ele muitas vezes faz o diagnóstico na assistência básica dentária, no consultório do dentista, né? Que vai lá e fala, olha, tá estranho aqui, eu tô vendo aqui a sua dentição, eu vi ali próximo ao dente uma ferida, eu vou fazer uma biópsia, eu vou encaminhar você para um serviço de referência para que você dê investigação a isso. Então, isso é muito frequente. Quando o paciente já chega num cenário mais avançado, às vezes esse paciente já não consegue comer, ele já tem grandes tumorações, volumes no pescoço, na boca, acúmulo de secreção. Então, às vezes, essas coisas, quando a gente deixa passar e não faz o diagnóstico no momento correto, Dalila, esses tumores se apresentam de uma forma até um pouco dramática, né? Porque a face, a região de boca, de cabeça e pescoço é uma região muito exposta, né? Então, a roupa não esconde, o boné não esconde. Muitas vezes esse paciente ele pode ser até, infelizmente, estigmatizado por estar numa condição de saúde com o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Então, é importante que a gente tente identificar sintomas suspeitos o mais rápido possível. Que os serviços de saúde trabalhem para que esse paciente chegue no oncologista já com os diagnósticos, com biópsia, para programar o tratamento. Existem tratamentos efetivos, né? Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença inicial, a cirurgia tem um papel muito grande. Então, a gente vai lá e tira aquele pedaço, pode até assustar o nosso telespectador, mas é verdade, a gente pode fazer uma retirada, por exemplo, parcial da região da boca, do lábio, da região da garganta, da língua. Então a gente consegue fazer tratamentos cirúrgicos que quanto menor for, mais fácil de curar esse paciente de maneira menos agressiva. Quando a doença se manifesta de maneira muito avançada, com grande volume de doença, com comprometimento das funções vitais dessa região, que não são poucas, né? A gente está falando, a gente está respirando, a gente está comendo, bebendo. Então, é uma região muito, muito específica e muito importante para nós, sejamos homens ou mulheres, né? Extremamente importante. A fonação, né? Extremamente necessária para a nossa convivência. Então, quando o paciente já chega com essas funções muito comprometidas, o tratamento é muito agressivo, muitas vezes multimodal, junta radioterapia com quimioterapia, e o sucesso desse tratamento às vezes não é tão satisfatório, né? Então, o diagnóstico precoce é sempre importante.
prevenção primeiro, né? Então, diminuir cigarro, diminuir álcool, vacinar para o HPV, isso é prevenção, né? Ter uma boa alimentação, uma saúde, fazer suas rotinas de médicos, mas num contexto de diagnóstico ocasional, já com a doença manifesta, o tratamento tem que ser num momento mais precoce. Esse tipo de câncer, ele tem um fator genético? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele é um câncer relacionado a questões ambientais, né, como a gente falou, exposição a substâncias, cigarro, álcool ou exposição à infecção do vírus HPV. Então, raramente esse tumor se correlaciona com aspectos genéticos, tá? Obviamente que quando a gente tem uma ocorrência muito grande de câncer numa família, a gente começa a pensar em fatores genéticos, mas o câncer de cabeça e pescoço, na maioria das vezes, ele é adquirido com fatores de risco, com exposição. Quando a gente tem uma suspeita que seja sobre essa enfermidade, o primeiro profissional seria o clínico geral ou a pessoa pode ir diretamente no oncologista? Qual seria o primeiro passo que ela tem que fazer? O profissional que ela tem que buscar? Na maioria das vezes, como a gente comentou, né, o dentista eventualmente vai fazer uma biópsia e ter esse diagnóstico de um carcinoma, de um câncer da boca. Outros profissionais também estão envolvidos no cuidado desses pacientes. É o caso do otorrinolaringologista, né? Então, aquele médico que muitas vezes vai mexer com o aparelho fonatório, com o nariz, com a boca. Existem cirurgiões especialistas da região de cabeça e pescoço, então isso é uma especialidade médica, cirurgia de cabeça e pescoço, né? Então, nós estamos falando de um time de profissionais que não é somente representado pelo oncologista. Na maioria das vezes, dentistas estão envolvidos nesse cuidado, profissionais da cirurgia de cabeça e pescoço, médicos que se correlacionam com a saúde da boca, da garganta, do nariz, então o otorrinolaringologista, e o oncologista também, junto com o radioterapeuta, né, que muitas vezes vai participar desse cuidado. A chegada desse paciente a algum desses profissionais que está habituado a lidar com esse diagnóstico, Dalila, muitas vezes já dá o início, o start do processo de tratamento, você entende? Então, o otorrinolaringologista já diagnosticou uma ferida, ele encaminha para o oncologista, para o médico radioterapeuta, ele define se vai ou não precisar de cirurgia, se o tratamento ele é com radioterapia, com quimioterapia ou não, né? Então, são profissionais que estão habituados. Caso o nosso paciente, o nosso ouvinte, chegue na unidade de saúde como clínico, muito provavelmente o clínico vai pedir apoio desses profissionais. Então, ele vai falar, opa, esse paciente talvez esteja diante de um câncer da cabeça e do pescoço, da boca, por exemplo. Preciso de um cirurgião de cabeça e pescoço. Preciso de um otorrinolaringologista. Ou não, vou encaminhar direto ao oncologista porque já tenho biópsias, diagnósticos, enfim. Tá? Pessoas que têm algum tipo de comorbidade, como hipertensão, diabetes ou alguma doença autoimune, isso pode talvez deixá-las mais suscetíveis a quem sabe desenvolver algo nesse sentido, ou realmente não tem tanta influência? Não, as questões envolvidas com doenças do tipo metabolismo, né, hipertensão, diabetes, que nós chamamos de síndromes metabólicas, elas não se correlacionam muito com os tumores de cabeça e pescoço. O tipo de célula que esses tumores geralmente se originam são as células de revestimento, que nós chamamos, né? Células epiteliais, são os chamados carcinomas ou tumores escamosos, justamente porque está diante de regiões, de superfícies que são expostas ao contato com o vírus do HPV, ao contato com o álcool, com o cigarro. Então, na maioria das vezes, esses tumores não se correlacionam com hipertensão, diabetes, obesidade. Alguns cânceres sim, né, Dalila? A gente já falou aqui de câncer de mama, de câncer de intestino, né? E esses são tumores que podem se correlacionar com outra parcela de hábitos, né? Sedentarismo, obesidade, aumento
da pressão, questões relacionadas a diabetes mellitus, mas no caso do câncer de cabeça e pescoço, os fatores de risco são outros, justamente pelo local onde esses tumores estão. Né? Se a gente pensar, a boca é uma das regiões onde a gente vai ter a boca, o trato aéreo digestivo alto, é onde a gente tem exposição ao que a gente inala, ao que a gente consome como bebida, como substâncias. Né? Então, realmente, os fatores mais importantes, em ordem de importância, para os nossos telespectadores não esquecerem: cigarro, álcool e vírus do HPV. Então, esses três fatores, se combatidos, a gente certamente vai ter um impacto muito grande nos cânceres de cabeça e pescoço e também em outros, né? Câncer de pulmão, cânceres ginecológicos, entre outros que a gente vem falando aqui. Vou perguntar depois sobre poluição do ar, viu, doutor Igor? Mas chegou uma perguntinha aqui do Sérgio, do Parque Itália. Vocês podem no YouTube, gente, acompanhar a transmissão e mandar perguntinhas que chegam aqui para mim para tirar as dúvidas de vocês. O Sérgio quer saber: no caso de um câncer muito agressivo, que a pessoa ficou com muitas feridas na boca e, por consequência, não conseguiu mais se alimentar com comida sólida, depois do tratamento com sucesso, é possível a pessoa voltar a se alimentar normalmente? A pergunta do Sérgio é excelente, é um desafio, viu, Sérgio, porque muitas vezes a resposta ao tratamento, né, com sucesso, ela acontece, mas ela não acontece imediatamente. Então, algumas vezes, esses pacientes vão precisar de um suporte de alimentação alternativo, como, por exemplo, sondas nasais, eventualmente sondas na região do abdômen, do estômago. Não é infrequente, você comentou, Sérgio, sobre a questão alimentar, mas eu disse aqui, os tumores da cabeça e pescoço, eles podem obstruir a via de passagem do ar. Então, não é infrequente a gente ter que garantir que esses pacientes consigam respirar quando os tumores são muito grandes, através de traqueostomia, né? Então, são situações alternativas durante um período. Digamos que esse paciente fez lá uma cirurgia, fez lá um processo de tratamento com radioterapia e quimioterapia, que na maioria das vezes são os mais comuns para esses tipos de câncer. A gente passa a ter sim a possibilidade dele voltar a se alimentar, voltar a respirar normalmente, sem a ajuda de dispositivos. É óbvio que a cicatrização às vezes pode deixar sequelas, né, Sérgio? Então, muitas vezes esses pacientes passam por um processo de reabilitação. Reabilitação da fala, reabilitação da fonação, reabilitação da deglutição, tá? E isso pode sim levar algum período. Por isso que a gente já falou aqui, é muito importante que esses tumores não sejam diagnosticados nessa fase que você comentou, com grande volume de feridas, de lesões, e que sim, que sejam descobertos no início. Se forem descobertos no início, a chance desse paciente estar melhor nutrido e sem a necessidade de dispositivos para auxiliar ele para funções básicas, como comer, respirar, falar, é muito menor, né? E daí a gente não vai precisar de ser tão agressivo no nosso processo de tratamento. Excelente pergunta, viu, Sérgio? Obrigado pela contribuição. Tudo depende do caso da pessoa, né, doutor? Exato. Você falando sobre essa questão e também essa pergunta aqui do nosso telespectador, como você falou, pode causar questões no rosto. A pessoa pode se sentir incomodada com alguma cicatriz, alguma ferida que vai ficar. É muito importante também um apoio psicológico nesse momento, né? Certamente. Os pacientes com tumores da cabeça e pescoço, Dalila, eles são pacientes que, como eu disse aqui, podem, pela questão do aspecto, da questão do aparecimento de feridas, eventualmente são feridas que podem infeccionar, ter secreção, ter odor, eventualmente, né? Em casos mais avançados, esses pacientes podem ser estigmatizados, né? Sofrem um processo de privação, muitas vezes, né? Se a gente pensa naquele indivíduo que muitas vezes vai para o hábito abusivo do álcool, para o hábito abusivo do tabaco, às vezes é um paciente que já não tem um grande apoio, ou tem um apoio, mas está brigado com a sua rede de apoio familiar, justamente por esses hábitos
que muitas vezes podem atrapalhar uma convivência familiar harmônica, né? Então, é extremamente importante o suporte social desses pacientes e o suporte psicológico. Então, como todo câncer, Dalila, a gente não trata, o oncologista é só uma pecinha pequena desse quebra-cabeça. O oncologista ele pode ajudar ali a conduzir hora para cá, hora para lá, mas a gente precisa de um grupo de profissionais habituados a lidar com tumores desafiadores como esse que o Sérgio nos perguntou, né? Que um rapaz, por exemplo, para de se alimentar comida sólida, né? Pô, a gente está falando de um hábito, né? Comer, se alimentar, é uma coisa quase que instintiva, né? Então, de repente, esse indivíduo passa a ter uma situação em que ele não consegue comer, não consegue falar por dor, por lesões, e daí isso tudo se transforma numa situação muito frágil. Então, a sua pontuação é extremamente importante. Você falou aqui sobre o nosso aparelho respiratório, o que me surgiu a dúvida, a questão da poluição do ar. Talvez países com um nível de poluição muito grande, muito alto, isso pode interferir? Na maioria das vezes, assim, não é um fator conhecido do ponto de vista, assim, de diretamente falando, pacientes com áreas mais poluídas vão ter mais cânceres de cabeça e pescoço, né? A gente sabe que a qualidade do ar interfere para todos nós, né? Mas não diretamente com esses tipos de tumores, né? Muito mais relacionados, talvez, a uma exposição para câncer de pulmão, por exemplo, né? Mas acho que uma poluição individual é o cigarro, né? Então, aquele indivíduo, seja o cigarro eletrônico, seja formas de consumo de tabaco, como, por exemplo, o narguilé ou o narguilé, né, que hoje em dia é muito difundido, e o cigarro habitual, né, o cigarro mais antigo, o cigarro de palha, o fumo de corda. Então, são substâncias que são extremamente agressivas nas mucosas onde eles têm contato. Então, nesse trato aéreo digestivo alto, né, boca, garganta, pulmão, esôfago. Então, são tumores frequentes nos pacientes com ampla exposição a isso. O fumante passivo, que tem aquele pai, avó, o tio que fica ali fumando o dia todo dentro de casa, também pode ser afetado? Especificamente para o câncer de cabeça e pescoço, a gente não tem esse dado, essa informação, tá? Mas para o câncer de pulmão, naqueles indivíduos que estão expostos a um tabagismo passivo muito longo, muito intenso, a gente tem sim informações de que pode ser deletério. Eu acho que nesse momento, a essa altura que a gente está do conhecimento dos malefícios do cigarro, a palavra que fica é intolerância ao cigarro mesmo, né, Dalila? Assim, eu não quero vir aqui criticar as pessoas que fumam, mas eu acho que a gente precisa entender o cigarro como um hábito que já se transforma numa condição de doença, né? Porque a pessoa está flertando com maior risco cardiovascular, com o maior risco de vários tipos de câncer, e a gente está diante de uma situação extremamente combatível, possivelmente combatível, né, e evitável. Então, acho que uma mensagem para todos é que procurem auxílio para parar de fumar. Também não é fácil, né? Se a gente falar assim, simplesmente vou parar, não é fácil, não podemos ser simplistas nesse sentido, né? Então, entender o tabagismo como uma doença, como uma situação de risco para outros tipos de doenças ainda mais agravantes. Temos um Saúde é Vida sobre os malefícios do cigarro. Vocês podem procurar no YouTube Campinas e lá vai ter o nome de profissionais, várias dúvidas que vocês podem tirar para combater a questão do vício no tabagismo, porque realmente nós já falamos inúmeras vezes sobre os malefícios e os dados são categóricos. A gente traz aqui, por exemplo, os tabagistas pesados têm o risco de desenvolver câncer de 5 a 25 mais vezes do que os não tabagistas. E a questão do narguilé, que muitas pessoas têm a ideia de que é mais leve ou algo nesse sentido, uma rodada de narguilé equivale a fumar 100 cigarros, esses são dados da OMS. Então, é um vício que a gente realmente tem que combater, tentar, não é como você falou, demonizando as pessoas que fumam, mas sempre para dar mais qualidade de vida para as pessoas, né?
conscientizar, né, Dalila? Bate-papos como esse que a gente está fazendo aqui não são para apontar o dedo para o nosso telespectador e falar fulano, ciclano está errado, não é isso, né? Acho que é a gente levar a informação e dizer que a gente já sabe, a gente já tem dados científicos de que o consumo de cigarro ele é deletério, ele traz maus à saúde, e que merece ser combatido, né? Com ajuda, não como você bem falou, não demonizando isso, né? Mas com ajuda, com auxílio, como toda doença, né? Para parar, o alcoolismo também é assim, né? O alcoolismo em excesso, ele é também uma doença. A obesidade, quando crônica, quando trazendo situações como hipertensão diabetes também deve ser interpretado dessa maneira, né? Os números também, mais uma vez, estão aqui sobre a questão do álcool. O estudo revelou que o aumento de 5 a 6 vezes no risco de desenvolver câncer de cabeça em pescoço com consumo superior a 50 gramas dia, que é aproximadamente uma latinha de cerveja, a questão do consumo em excesso também do álcool. E como você ressaltou, a importância da gente conscientizar, por isso que a gente está aqui no Julho Verde para falar dessa questão, porque também tem um dado bem interessante, que no Brasil, cerca de 70% dos casos do câncer de cabeça e pescoço são descobertos já em estágios avançados, em razão da falta de informação, que é o que a gente está trazendo hoje aqui no Saúde é Vida. Por isso que a gente está aqui debatendo, falando, explicando sobre isso, sobre a importância dessa prevenção, né, doutor? Exatamente. Esse cenário é alarmante, né, Dalila? 70% dos tumores já num cenário mais avançado significa que a maioria dos pacientes estão sofrendo com as consequências dessa doença, estão com situações parecidas ou quiçá mais agravadas do que o que o Sérgio colocou, né, o nosso ouvinte colocou, de grandes feridas no pescoço, na boca, não estão conseguindo comer, não estão conseguindo falar adequadamente. Então, realmente, a informação precisa chegar ao nosso telespectador, e daí a importância desses bate-papos aqui. Nós, do Grupo Sonho, estamos sempre tentando levar essa informação de maneira informativa mesmo, né? Educativa, né? Educando, trazendo informações científicas, técnicas, para que a gente ajude o nosso telespectador a se orientar e a orientar quem não está ouvindo, né? Porque as pessoas que escutam, que assistem, vão certamente levar a mensagem, podem conhecer alguém que esteja passando por queixas, sintomas semelhantes ao que a gente falou aqui, vão orientar aquele rapaz, aquela moça que está fumando demais, a procurar auxílio para parar de fumar. Então, acho que isso é importante. E quando descoberto no início, dados da OMS também, tem aproximadamente 90% de chances de cura. E no momento de identificar essa enfermidade, o doutor Igor já falou sobre os profissionais que estão ali auxiliando nesse momento, mas nós também temos exames que podem ser fundamentais aqui nesse momento, como tomografia ou ressonância, né? Sim, o diagnóstico, falando especificamente do diagnóstico, né, ele é um diagnóstico armado por estratégias de tecnologia. Então, a gente fala aqui de uma biópsia, às vezes a gente vai precisar de exames endoscópicos para olhar para dentro da garganta, olhar para dentro do nariz, claro, fazer a investigação através de exames de imagem, né? Eu acho que a ressonância e a tomografia computadorizada são duas modalidades de exames de imagem que nos ajudam muito no diagnóstico e no entendimento do tamanho da doença que a gente está tratando. Então, claro que quando a gente vai propor esse tipo de exame, esse paciente já está dentro de uma linha de cuidado, já está próximo ao oncologista, próximo a um profissional habituado da área, né? Mas sim, são exames extremamente importantes, né, Dalila? A incorporação da cirurgia robótica nesse tipo de tratamento, que a gente dei uma lida aqui, também ajuda a tornar menos invasiva, se for necessário uma intervenção cirúrgica? Sim, a cirurgia ela é o pilar mais importante do tratamento e da cura de qualquer tumor, né? Se a gente for ser criterioso, né? Então, eu tenho lá um problema em algum órgão, se eu puder tirar esse
esse problema com segurança e mantendo a boa funcionalidade do órgão, é o melhor dos cenários, né? Melhor do que quimioterapia, do que radioterapia, do que qualquer medicamento. O problema é que a cirurgia na região de cabeça e pescoço ela é muitas vezes muito agressiva, né? E você vai mexer em áreas extremamente nobres, áreas da fala, áreas da fonação, da alimentação, da respiração. Então, técnicas de cirurgia avançada, Dalila, podem sim trazer mais precisão para o cirurgião e menor invasão naquele indivíduo que está recebendo o tratamento cirúrgico, né? Eu não diria que a gente não consegue operar os pacientes com tumores de cabeça e pescoço sem a robótica, né? Mas eu acho que o apoio do robô traz uma finesse no tato do cirurgião, e evidentemente que tem que ser um cirurgião muito experiente para isso, né, e habituado com essa tecnologia, para poder sim trazer os benefícios que essa cirurgia minimamente invasiva pode trazer para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. As pessoas ainda têm um peso, um tabu muito grande a respeito da quimioterapia e radioterapia e se perguntam se é possível reverter um câncer desse tipo sem chegar a essa fase da quimio ou da rádio. Sim, se a gente descobre no início, a grande maioria dos pacientes vão passar por procedimentos cirúrgicos pequenos, pouco invasivos e não vão precisar nem de rádio nem de quimioterapia. A rádio e a quimio está restrita para tumores um pouco mais agressivos e avançados, né? Naquele em que o diagnóstico não foi feito no começo. Então, a gente muitas vezes não vai precisar da quimioterapia ou da radioterapia no cenário do câncer de cabeça e pescoço. É óbvio que elas têm a sua eficácia, né, e quando necessárias fazem o seu papel de tratamento, de controle da doença. Mas tem sim os efeitos desagradáveis, né, efeitos colaterais que podem estar presentes nesse tipo de tratamento. Novamente, o importante é prevenir se possível, mas quando do diagnóstico, fazer o diagnóstico precocemente ou no estágio mais inicial, Danilo. E acompanhar direitinho o tratamento, seguir todas as dicas dos profissionais que vão estar com você nesse momento. Mas a gente falou sobre hábitos de vida que podem estar relacionados ao desenvolvimento dessa enfermidade. No caso, as chances de crianças ou pessoas muito jovens, pré-adolescentes ou adolescentes, de desenvolver esse tipo de câncer são quase nulas? É muito infrequente a gente ter doenças com esse tipo de câncer, né? O câncer escamoso da cabeça e pescoço em indivíduos na idade infanto-juvenil, né? A gente pode sim ter pacientes mais jovens quando relacionados ao HPV, né? Então, pacientes em torno de 20, 30 anos com tumores de cabeça e pescoço relacionados a HPV. E daí são aqueles que a gente falou, né? Nunca fumantes, que não bebem, que tem ali eventualmente uma infecção pelo HPV. Mas a população infanto-juvenil, na maioria das vezes, não está sob risco desse tipo de câncer, Dalila. Doutor Igor Mantovani, oncologista, nós falamos aqui sobre o câncer de cabeça e pescoço em alusão ao mês de julho, o Julho Verde, que fala sobre a conscientização disso. Falamos sobre os fatores de risco, falamos sobre prevenção, falamos sobre tratamento. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre o assunto que seria interessante falar para o nosso público? Eu acho que a mensagem que fica é justamente isso que a gente bateu em vários momentos da nossa conversa, né? É um câncer que muitas vezes ele é estigmatizado, ele não é falado, as pessoas que eventualmente fazem o diagnóstico se isolam por uma questão eventualmente estética. Então, a gente tem que perder esses tabus, né, e falar abertamente sobre esse tipo de doença. Todos nós, como seres humanos, estamos expostos a risco de câncer e é importante que a gente leve a informação sobre os cânceres, né? E essas ideias de um mês com uma cor, levar essas campanhas, ela é extremamente didática e espero que a população, os nossos telespectadores e ouvintes guardem as mensagens e levem à frente. A gente também tem que formar a nossa opinião e passar isso adiante. A oncologia vem evoluindo muito, né, Dalila? Então,
diariamente novas tecnologias vêm surgindo, novos medicamentos, os profissionais estão se especializando cada vez mais para poder dar o melhor tratamento para os pacientes que eventualmente venham a descobrir esse tipo de câncer da cabeça e pescoço. Mas a mensagem que eu quero deixar é de prevenção, de adotar hábitos saudáveis, de evitar o tabagismo, de consumir álcool com consciência, com parcimônia, né, de manter uma rotina médica regular, de investigar sintomas no seu início, de praticar atividades físicas regulares. Então, eu costumo dizer até para os meus pacientes, parece balela de médico, né, mas não é. A gente tem, sim, impacto em prevenção, em diminuição da incidência de câncer se a gente adota uma saúde mais regular, se a gente cultiva a nossa saúde, né? Em especial para o Júlio Verde, para o tumor de cabeça e pescoço, o combate incansável ao tabagismo e também ao alcoolismo. E acho que essa é a mensagem. Nós, médicos oncologistas do Grupo Sonho, a gente está sempre tentando levar a nossa informação, a informação que a ciência produz para o nosso telespectador, de forma didática, de forma leve, né, para que ele saiba onde procurar apoio. Então, a gente tem as nossas redes sociais, né, que às vezes também podem ajudar. Hoje em dia, a mídia social ela ajuda na disseminação de informação que tem que ser de qualidade, informação que tem que ser séria, ética, e é isso que a gente tenta fazer. E, claro, espaço como esse que vocês aqui da TV Câmara nos cedem são muito agradáveis, a gente só tem a agradecer por essa disponibilidade e parceria. A gente que agradece o tempo aqui para tirar dúvidas, para passar informação para os nossos telespectadores. As portas ficam abertas para você voltar em outro momento, falar sobre outro assunto ou até esclarecer mais alguma dúvida que surja sobre essa questão. Obrigada, doutor Igor. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. O Saúde é Vida de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de quem está aí do outro lado. Se você perdeu o comecinho da transmissão, é só ir no YouTube da TV Câmara Campinas que vocês podem acompanhar desde o começo, ver o que foi falado do nosso programa e também acompanhar os outros programas da nossa grade. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau! Eu que agradeço.